Um vídeo direto ao ponto para eu trazer para você a cronologia dos fatos em relação a Receita Federal sabe quanto você movimenta? E agora com essa história do Pix que vai taxar, não vai taxar o Pix, o que vai acontecer? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os fatos e para isso eu trouxe aqui a instrução normativa, ou melhor, as instruções normativas que montam para a gente uma linha do tempo em relação ao acesso de informação da Receita Federal, tá bom? E aí você vai entender de onde saímos, o que teria acontecido no começo desse ano e o que passou a acontecer, pelo menos por enquanto, que pode ser que mude no futuro. Tudo bem? Toda essa discussão se dá pelo fato de que o governo, a Receita Federal, soltou uma instrução normativa o ano passado, que mudava um pouco as regras de como ela recebe as informações, e isso se espalhou na internet e agora ficou a direita contra a esquerda. E eu quero, inclusive nesse vídeo, falar sobre estratégias de comunicação, tanto do governo, pensando do lado da esquerda, quanto da oposição, e aí, obviamente, citar o vídeo feito pelo deputado Nicolas Ferreira, tá bom? Mas antes de falar sobre política, porque eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu só mostrar os fatos para você, para que a gente fique na mesma página. Antes, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. E aqui eu ajudo você a ser profissional de mercado, porque aqui eu falo de carreira e de mercado financeiro. Então, se você é novo ou nova, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo e para saber os fatos de verdade, para sair da superfície aqui que você tem de estar. Vamos lá, para a linha do tempo, eu vou usar para isso sempre a fonte primária, ou seja, a instrução normativa, nada do que está na imprensa, o que está na norma, para você entender a fonte primária, portanto é assim que funciona. Estou aqui com a instrução normativa 341 de 2003, como você pode ver onde eu passo o meu cursor. O que essa instrução de 2003 criou, tá? Pela Receita Federal? Institui a declaração de operações com cartão de crédito e dá outras providências. Em um resumo bastante objetivo, ela criou a seguinte informação, a seguinte regra, que as instituições financeiras, as administradoras de cartão de crédito, teriam a obrigação de enviar à Receita Federal, através desse sistema chamado Decred, as operações realizadas por seus clientes. E aqui, ó, no artigo 3º, dispõe para a gente do seguinte: as administradoras de cartão de crédito poderão desconsiderar as informações em que o montante global movimentado no mês seja inferior aos seguintes limites: 5 mil para pessoa física e 10 mil para pessoa jurídica. O que ela está dizendo? A instrução de 2003 está dizendo para a gente o seguinte: olha, administradoras de cartão de crédito, vocês precisam enviar aqui para a Receita Federal a movimentação dos seus clientes com cartão de crédito. E quando o valor for inferior a 5 mil para pessoa física e 10 mil para PJ, você não precisa mandar, você pode desconsiderar. É isso que ela está falando. Portanto, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que, não é segundo a minha opinião, mas segundo a Instrução Normativa 341 de 2003, desde 2003, a Receita Federal já sabe quanto você gasta com o seu cartão de crédito se você movimenta acima de 5 mil reais. Desde 2003. E aí vamos até pensar e atualizar isso, né? Essa aqui não foi atualizada. 5 mil reais lá atrás era muito mais dinheiro do que é hoje. 5 mil reais lá atrás, muito menos pessoas tinham condições de gastar 5 mil reais por mês no cartão de crédito. Hoje, mais pessoas têm, porque as pessoas ficaram mais ricas? Não, por conta da inflação, certo? Mas o que eu quero que você entenda é que, desde 2003, a Receita Federal já sabe quanto você movimenta no cartão de crédito. Eu tenho aqui a Instrução Normativa 811 de janeiro de 2008. Essa instrução normativa, que está toda riscada aqui, ela está riscada por quê? Porque ela foi revogada. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas o que eu quero que você entenda é que ela foi criada em 2008 e lá em 2008 ela colocou sobre as instituições financeiras a obrigação de informar a Receita Federal movimentações de seus clientes, que aqui está arriscado, repito, porque essa instrução foi revogada, mas lá em 2008, olha o que está escrito aqui, está arriscado, mas dá para ler. As instituições financeiras de que trata o artigo 1º estão obrigadas à apresentação das informações em relação aos titulares das operações financeiras mencionadas no artigo 2º, quando o montante global movimentado em cada semestre, não no mês, a cada semestre, for superior a 5 mil para pessoa física
e 10 mil para pessoa jurídica. Então, lá em 2008, se você movimentasse mais de 5 mil reais, 5 mil, no semestre, portanto, em 6 meses, a Receita Federal já sabia. Portanto, desde lá ela já sabe disso. E sim, a gente precisa, mais uma vez, considerar a inflação, né? 5 mil reais lá atrás, em 2008, valia muito mais do que hoje. Mas, se a gente fosse fazer uma comparação aqui, sem calcular necessariamente a inflação, a gente está dizendo o seguinte: quem movimentou acima de 800 e alguma coisa por mês já era informado à Receita Federal. Isso é muito ou é pouco? Precisamos saber quanto é que estava o salário mínimo na época para a gente ter uma boa comparação, mas isso aqui já ajuda, estou falando em valores nominais. Mas, mais uma vez, se você movimentava 5 mil reais por semestre, a Receita Federal já sabia, beleza? Aí, nós temos uma outra instrução de 2015, que essa aqui é a que foi revogada e que voltou por conta dessa briga inteira, tá? Em 2015, eu vou aqui em cima, ó. Instrução normativa 1571, e olha só que curioso. Aqui está até escrito que ela foi revogada. A instrução normativa foi revogada pela 2219. Apesar de ter sido revogada, ela não está arriscada, né? Por quê? Porque a própria 2219 já foi revogada. Então, vamos descer aqui. Presta atenção nas datas. 1571, 2 de julho de 2015. E aí, ela criou a E-Financeira, e aí foi por onde a Receita Federal passou a receber informações. E se a gente desce até o artigo 9º, aqui está escrito o seguinte no artigo 9º, vamos achar. Perdão, não é no artigo 9º, tá? No artigo 7º. Ó, as entidades do que trata o artigo 4º, que seria, portanto, as instituições financeiras, estão obrigadas à apresentação das informações relativas às operações financeiras mencionadas nos incisos 1, 2, 8 e 9 do caput do artigo 5º, quando o montante global movimentado ou o saldo de cada mês por tipo de operação for R$2.000 no caso de pessoa física. Tá? Os limites mencionados no caput deverão ser aplicados de forma agregada para todas as operações financeiras do mesmo tipo mantidas na mesma instituição. Então, desde 2015, se você movimenta acima de R$2.000 por mês, sendo você pessoa física, a Receita Federal já sabe. Aí o que a gente pode se aprofundar é, ela está citando para a gente as operações. Que operações? Aqui, ó. Operações financeiras mencionadas nos incisos 1, 2, 8 e 9 do caput. Eu abri de novo aqui do caput do artigo 5º. Eu abri de novo aqui a 1571 para a gente poder trafegar aqui. Estamos aqui no artigo 5º, tá bom? E aqui ele cita as operações dos incisos 1, 2, 8 e 9. Qual é a operação 1 que precisa ser informada à Receita? O saldo no último dia do ano de qualquer conta de depósito, inclusive de poupança, considerando quaisquer movimentações, tais como pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados ou resgates à vista e a prazo, discriminando o total do rendimento mensal bruto ou creditado à conta acumulado anualmente, mês a mês. Então, precisa informar a Receita Federal essa movimentação mensal de cada uma dessas coisas se o valor para a pessoa física for superior a R$2.000. Assim funciona desde 2015. Ele cita o 2. O que é o 2? O saldo no último dia útil de cada ano de cada aplicação financeira, bem como os correspondentes somatórios mensais a crédito e a débito, considerando quaisquer movimentos, tais como os relativos a investimentos, resgates, alienação, cessões, liquidações e etc e tal, mais uma vez, acima de 2.000. E ele diz pra gente ainda aqui, ó, o 8 a o 11, tá bom? Então, 8, o que é o 8? Aquisição de moeda estrangeira, conversão de moeda, transferência de moeda e de outros valores para o exterior, 11. O total de valores pagos até o último dia do ano, incluindo os valores dos lances que resultarem em contemplação, deduzindo os valores de crédito, disponibilizado ao cotista. Isso aqui ele está se referindo ao quê? A consórcio. Então, você não tem de acreditar em mim. Leia a instrução normativa que você vai entender. Instrução normativa 1571 de 2015 diz pra gente que toda a movimentação para pessoa física acima de 2.000 por mês já era informada à Receita Federal. Ponto. É isso. O que tem de novo nessa discussão? Vamos lá.
O que tem de novo é o seguinte. Então, eu vou até mostrar para você que essa instrução aqui, a de 2015, ela foi revogada pela 2219, que é essa grande discussão. A 2219 é a instrução que foi revogada agora, porque o governo voltou atrás por conta das narrativas ali. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda é que essa instrução aqui, aquela que obrigava a informar até acima de R$2.000, ela deixaria de existir se essa aqui estivesse valendo. Como essa aqui foi revogada, o que vale é a última, portanto, o que vale é R$2.000 por mês. A Receita Federal vai continuar sabendo como ela sabe desde 2015, tá bom? Agora, o que aconteceu? O que essa instrução trouxe de novo? O que essa instrução trouxe de novo, mas ela já foi revogada, ela incluiu no rol de instituições que precisam informar a Receita Federal as fintechs, as instituições de pagamento, as empresas que prestam serviços de carteira digital, todas essas empresas precisariam informar a Receita Federal. Então, a instrução normativa que já foi revogada, a 2219, que ela é de setembro do ano passado e passou a valer esse ano, mas já caiu, o que ela fez? Ela ampliou o limite de R$2.000 para R$5.000, tudo bem, para a pessoa física. E quanto que era aqui para a pessoa jurídica? Era 6.000, né? E foi para 15. Vamos voltar aqui no artigo 7º. Aqui, ó. Era 6.000 para a pessoa jurídica, foi para 15. Então, essa instrução que já caiu, ela ampliou os limites. Saindo de 2 para 5 e saindo de 6 para 15 para a pessoa jurídica. E ela ampliou a quantidade de empresas que precisam informar a Receita Federal. Porque você há de convir comigo, porque lá em 2015 não existia instituição de pagamento, não existia fintech. Então, foi isso que aconteceu. Foi só isso, tá? Criou-se um imposto novo? Não, não criou. Tudo bem? Esses são os fatos. Agora, o que aconteceu? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o governo soltou uma medida provisória para equiparar o Pix a dinheiro de verdade. O que na prática significa dizer que, por conta desta MP que o governo soltou agora, essa 175 passa a valer, inclusive, para movimentações com Pix. Só que ao invés de 5.000, agora é 2. Tá aí. Beleza. São os fatos. Quanto aos fatos, não tenho o que dizer, não dá para você ter uma opinião para rebater o fato. Vamos falar de opinião agora. Olha só. Você pode discordar de muitas das coisas que diz o deputado Nicolas Ferreira. Eu, inclusive, discordo de muitas das coisas que ele diz. Mas isso não significa que a gente não pode olhar para a estratégia política e entender essa estratégia política deu certo. Pessoalmente, como eu disse, eu discordo de muitas coisas que esse deputado diz. Mas ele fez um vídeo bem feito, que comunica bem, com roteiro com começo, meio e fim, que colou fácil na sociedade. Foi isso que ele fez. E ele sai de toda essa discussão fortalecido, porque o governo voltou atrás por conta do vídeo que um deputado fez. E aqui, mais uma vez, não tem a ver com o fato de você gostar ou não gostar do deputado. Tem a ver de você olhar com racionalidade. Por mais que você seja uma pessoa totalmente identificada com o atual governo, por mais que você seja uma pessoa muito de esquerda, não dá para você negar o fato de que o vídeo que ele fez, que tem algumas inconsistências na narrativa, é verdade, porque eu mostrei aqui para você os fatos, é um vídeo que colou na sociedade e viralizou de uma forma que não tem nem o que dizer. E aí o governo volta atrás, deixando o deputado muito mais fortalecido. Então, do ponto de vista político, foi uma estratégia certeira para cumprir o objetivo dele para ganhar popularidade. E aí agora a gente precisa olhar para a tragédia que é a comunicação do governo. E eu não estou aqui nesse momento dizendo, olha, o governo é ruim. Eu discordo de muitas coisas do governo. O ponto é o seguinte, se você fizer um retrospecto, e aí eu convido você que está me vendo, que gosta do presidente Lula, que gosta do ministro Haddad, eu convido você a fazer um retrospecto com honestidade. Você lembra quando trouxeram a pauta de taxar as compras da Shein? Como é que foi essa loucura que aconteceu aqui? Ah, não vamos taxar, não vamos. Aí tem a primeira-dama que postou lá um tweet que viralizou, que até hoje o pessoal usa isso, dizendo, não, eu conversei com o ministro Haddad, não vamos taxar os clientes, quem vai pagar o imposto é a empresa.
Poxa, aí você me quebra, né? Como é que você, primeira-dama, faz esse tipo de comunicação? Porque a empresa, obviamente, precisa repassar o imposto. Aí o governo falou, não, não vamos taxar, não, não vamos taxar, não, não vamos taxar, não vamos taxar. Quando você hoje entra para comprar alguma coisa da Shein, o que acontece? Tá lá o valor do imposto. E veja, isso aqui eu não estou dizendo que taxar ou não a Shein é bom ou ruim. Você pode ter a sua opinião a respeito disso. Você pode ser super a favor disso. Tá tudo bem em relação a isso. Só que quando o governo se comunica dizendo que não vamos taxar a Shein, mas meses depois a pessoa entra para comprar e aparece um imposto desse tamanho, qual é a credibilidade que o governo tem na hora de trazer uma nova proposta e alguém diz, olha, lembra lá atrás? Lá atrás eles disseram que não ia taxar e taxaram. Agora, eles estão dizendo que não vão cobrar imposto sobre o Pix. O que você acha que vai acontecer? Vão cobrar. Embora eu tenha mostrado para você aqui o fato de que, meu amigo, não mudou nada. Minha amiga, não mudou nada. A Receita Federal, gostando você ou não, concordando você ou não, estando certo ou não, a Receita Federal já sabe quanto você movimenta na sua conta se desde 2015 você movimenta acima de R$2.000 por mês. Ela já sabe. Agora, ela saberia se o valor aumentasse. Mas agora, voltou atrás. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Sobre a questão do imposto de renda. Será que o governo está querendo cobrar imposto de renda de quem não paga? O fato é o seguinte. Seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, não importa. O tempo vai passar, a tecnologia vai avançar, o Pix vai avançar, o Drex vai avançar. E muito em breve, quem tem renda que é compatível ao imposto de renda que não paga, vai passar a pagar. Seja o governo que for. E aí a gente precisa acompanhar as narrativas lá na frente. Né? Que bom que o deputado Nicolas Ferreira é bastante novo. Que bom, que bom. Será que lá na frente, quando for um governo de direita, mexendo nesse mecanismo, ele vai criticar também? Sim ou não? Não sei, eu tenho dúvidas. Acho que não. Então é isso. Tem duas coisas para falar em termos de opinião aqui. Primeiro, apesar de eu discordar de muitas coisas que o deputado diz, de muitas coisas que ele defende, porque ele tem um lance muito de pessoalidade na política, não dá pra gente negar que o vídeo foi muito bem feito e cumpriu a sua expectativa, cumpriu o que ele esperava em termos de narrativa, em termos de política, em termos de popularidade. Foi tão eficiente que o governo voltou atrás. Por outro lado, apesar de eu discordar de muitas das coisas do governo, inclusive, a gente precisa destacar que esse tipo de coisa só acontece porque o governo não tem habilidade de se comunicar. A gente até poderia fazer uma leitura de política mais ampla e dizer o seguinte, que a direita conseguiu usar muito bem as plataformas de rede social para se comunicar com as pessoas, entender como a coisa funciona, e a esquerda tenha sofrido bastante em relação a isso. Isso aqui seria uma outra discussão que aí levaria para verifica, não verifica, isso aí eu não vou entrar nesse mérito, mas esse é o fato. Penso eu que se o governo se comunicasse melhor, nós teríamos menos ruídos nessas brigas políticas. O fato é esse, pelo menos por enquanto, nada muda em relação a se a Receita Federal vai cobrar imposto sobre o seu Pix, porque não vai. O que a Receita Federal pode fazer lá na frente é apertar mais o cerco para cobrar imposto de renda, mas sobre o Pix não. Porque, como eu disse, desde 2003 essa história funciona, desde 2015 a Receita Federal já sabe o quanto você ganha. Se fosse para cobrar sobre a sua movimentação, acho que ela já estaria fazendo. Conta aqui para mim o que você está achando de toda essa discussão, sobre os fatos que eu trouxe, sobre a opinião que eu trouxe aqui sobre o deputado e também sobre o governo. Vai ser legal a gente debater. Eu te vejo no próximo material. Um abraço, tchau.